Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabriela Medeiros, e hoje na nossa aula de bioética nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Ética do Biólogo. Mas antes da gente falar do Código de Ética propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre quem fez esse Código de Ética e quem fiscaliza o Código de Ética. Então a gente vai falar sobre o CFBio, que é o Conselho Federal de Biologia. O CFBio é um conselho normativo, ou seja, é ele quem vai criar as leis para o Conselho da Biologia, para o Conselho Regional da Biologia. Já o CRBio é o Conselho Regional de Biologia. O Conselho Regional ele é mais executivo, então ele é responsável por fiscalizar e identificar se as condições de trabalho dos biólogos na nossa região está adequada. Então essa função de defender e fiscalizar as nossas atividades. Aqui em São Roque, o CRBio que nós podemos nos registrar é o Conselho da Primeira Região, que abrange o estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas assim, por exemplo, eu acabei de me formar. Eu preciso me inscrever no CRBio? Nós estamos fazendo um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Para exercer a função de professor, nós não precisamos do cadastro no CRBio. Porém, se você precisar fazer alguma atividade para biólogo, com a função de biólogo que não seja como professor, você pode tirar o CRBio. Uma coisa que o CRBio ajuda a gente é com apoio jurídico. Por exemplo, abrir um edital para um concurso. E eu vejo lá na descrição desse edital que as funções para esse cargo podem ser realizadas por um biólogo. Só que no edital está escrito outras profissões, não está incluso o biólogo. Você pode entrar em contato com o CRBio da sua região e falar, olha, esse edital dá para ser prestado por um biólogo, mas isso não está lá no edital. Então, o CRBio pode entrar com a parte jurídica para exigir que esse edital coloque lá que o biólogo pode prestar aquele concurso também. É um exemplo das funções do CRBio, tá? Mas eu não sou cadastrada. Eu posso falar com o CRBio alguma dúvida minha? Pode. O CRBio tem um e-mail e você pode entrar em contato por esse e-mail para tirar várias dúvidas da nossa profissão. Mas para a gente se cadastrar no Conselho Regional de Biologia, nós temos que pagar um valor por anuidade. Eu achei nesse site aqui do próprio CRBio os valores para 2020. Bom, então vamos lá para o Código de Ética do Biólogo. O Código de Ética ele foi criado inicialmente em 1979. Ele foi feito pelo CFBio, mas em 1979 era um conselho associado aos profissionais de biologia e aos biomédicos, então não era independente. Em 1983, há o desmembramento dos conselhos, né? Então tem a separação: Conselho Regional e Federal de Biologia e o Conselho Regional e Federal de Biomedicina. Em 1983 tem esse desmembramento. E depois, em 2001, ele passa por algumas modificações, né? Em 2001, tem a adição de alguns artigos no Código de Ética no profissional biólogo. Lembra quando a gente fala de bioética? Nós falamos várias vezes que a ética e a moral mudam ao longo do tempo. Se elas mudam ao longo do tempo, imagina que o Código de Ética não vai mudar? Vai mudar também. Então, em 2001, teve a adição de alguns artigos. Por exemplo, em 2001, incluiu um artigo falando sobre os organismos geneticamente modificados. E bem aqui no comecinho, nós temos o artigo 1, 2 e 3. Esses artigos 1, 2 e 3, eles são referentes às leis que regulamentam a profissão. Aqui no capítulo 1 do Código de Ética, nós temos que os biólogos devem sempre prezar pelo respeito à vida em todas as suas formas e manifestações, prezar pela qualidade ao meio ambiente, que nós biólogos temos que cumprir a nossa legislação vigente e que nós também temos que desempenhar as nossas atividades e compromissos através da transferência e divulgação dos conhecimentos e experiência profissional sobre as ciências biológicas. Então aqui são os princípios fundamentais. No capítulo 2, nós temos os direitos profissionais do biólogo. E dá uma olhadinha aqui que nós temos 5 direitos. Depois a gente vai contar o tanto de deveres que nós temos. Mas dos 5 direitos dos profissionais biólogos, o primeiro é que nós temos que exercer as nossas atividades sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Se nós sofrermos discriminação, quem vai nos representar de forma legal é o CRBio. O segundo direito é que nós podemos suspender as nossas atividades se nós tivermos
trabalhando em um lugar que não nos ofereça condições mínimas para o nosso trabalho. Por exemplo, você está trabalhando em um laboratório e o laboratório não fornece equipamento de proteção individual. Você pode entrar em contato com o CRBio e falar para eles quais são as medidas legais que você deve tomar perante essa situação. E aí o CRBio te ajuda e te instrui em como fazer. Terceiro direito é que você pode pedir esse degravo público, que é tipo um pedido de desculpa público caso seja necessário. O nosso quarto direito é termos autonomia. Por exemplo, você está trabalhando em um local e nesse local você vê que eles não têm atividades muito éticas, que eles não estão de acordo com o que você acredita que está correto ou que você sabe que por lei não está correto. Então você tem direito a essa ampla autonomia. E número 5, exigir justa remuneração. Essa parte do exigir justa remuneração é um pouquinho complicado. Nós biólogos, até hoje, 2020, nós ainda não temos um piso salarial do biólogo. A única coisa que nós temos é que no site do CRBio tem uma tabela de referência dos valores a serem cobrados, dos honorários para os biólogos, da hora trabalho. E é uma sugestão, Então a gente sabe que é um pouco complicado você manter essa justa remuneração sem um piso salarial. Aqui, gente, eu tirei um print no site do CRBio 1, que é o nosso CRBio, sobre essas sugestões de salários para os biólogos, dependendo do tempo após a graduação e se você tem especialização, mestrado ou doutorado. Chegamos então no capítulo 3, nos deveres do profissional biólogo. Lembra que eu falei para vocês que os direitos do profissional biólogo são 5? Os deveres é um pouquinho mais. São 19 deveres do profissional biólogo. Eu não vou falar todos, ficar lendo todos. Vocês têm acesso a esse código de ética da biologia que eu enviei para vocês. Eu vou falar alguns. Primeiro dos deveres é cumprir esse código. Nós temos que ter um aprimoramento técnico-científico, de forma que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com excelência. Nós devemos contribuir para a educação da comunidade. Eu grifei esse dever porque eu acho que ele é muito atual. Nós estamos vivendo a pandemia do Covid e os biólogos têm esse dever de contribuir para a educação da comunidade, levando informações científicas corretas, em tempo de fake news. Qualquer informação científica correta é muito bem-vinda, então vamos exercer essa nossa função. Responder pelos nossos atos, então os nossos atos como biólogos, nós temos que responder por eles. Se nós estivermos fazendo atos corretos, nós vamos responder por esses atos corretos. Se nós estivermos fazendo atos não tão corretos assim, nós devemos responder por eles também. Além disso, nós não devemos ser coniventes com empreendimentos ou atividades que possam trazer danos à saúde e ao meio ambiente. Se você estiver em uma empresa e essa empresa for ter algum empreendimento, alguma atividade que possa ser danosa ao meio ambiente, o ideal é que nós denunciemos. E mais um aqui que eu grifei é que caso nós estejamos em uma condição de empregador, nós devemos respeitar, e tratar com dignidade os nossos subordinados. Eu não gosto nem dessa palavra subordinados, eu acho que deveria trocar aqui por equipe, Bom, esses são os nossos deveres. Eu não vou ficar lendo todos eles, mas por favor, deem uma olhadinha nos nossos deveres. No capítulo 4, nós temos as relações com os profissionais. Bom, lembra lá que nos deveres e direitos nós falamos um pouquinho que às vezes nós podemos estar em uma empresa que não fornece material de proteção individual, por exemplo, ou que possa ter alguma atividade não ética. Nessas empresas, o CRBio vai fiscalizar e vai punir. Esses funcionários, vão sair dessa empresa. E aí você vai lá e aceita esse emprego, mesmo não sendo em um local muito ético ou mesmo não sendo em um local que te fornece recursos para trabalhar. Então, evitar, não aceitar esses empregos para substituir um biólogo afastado por se negar a praticar um ato lesivo, aos padrões científicos da biologia, aos padrões éticos, aos padrões de segurança. Não prejudicar a reputação de outro biólogo ou de qualquer outro profissional. E mais uma coisinha aqui é não ser conivente com outro que tenha falta de ética. Por exemplo, nós agimos de forma muito ética na nossa profissão, mas na equipe que eu trabalho tem algumas pessoas que faltam com a ética. Se eu estou vendo isso acontecer e eu não faço nada, eu estou sendo conivente. Então, é burlar o código de ética do biólogo você aceitar que isso esteja acontecendo próximo a você.
Capítulo 5 também é bem longo, vocês podem dar uma olhadinha lá, mas são as atividades profissionais, né? O que é certo e o que não é certo fazer. Eu trouxe alguns aqui. No artigo 12, ele traz aqui que nós não podemos falsificar a interpretação de resultados, né, das nossas atividades como biólogo. No artigo 15, ele fala sobre as práticas que podem ser cruéis ou desumanas com qualquer tipo de ser vivo. No artigo 18, ele fala um pouquinho sobre as técnicas de DNA. Nós temos que ter sempre precaução, né? É o famoso prevenir para não remediar quando a gente está manipulando esses experimentos de modificações, alterações genéticas. No artigo 21 também fala sobre esse princípio da precaução, só que agora é com os organismos geneticamente modificados. Esses organismos podem ser patógenos ou não, mas nós precisamos seguir as normas de biossegurança para garantir que a gente não tenha problemas, né? Para garantir a integridade tanto da equipe quanto do meio ambiente. No artigo 22, nós temos aqui a proibição, né, dos experimentos em humanos com fins bélicos, políticos, raciais ou eugênicos. Esse artigo 22 aqui, ele correlaciona muito com a nossa aula sobre moral e ética, né? Esse artigo 22 não era para ser nem necessário falar que isso não pode fazer, né? Nós tínhamos que ter a consciência normal, falar assim, nós tínhamos que ter uma consciência já natural de entender que isso aqui não está correto. Mas, como temos pessoas com variações nos conceitos morais, é importante que nós tenhamos uma lei que proíba esses tipos de experimentos. O artigo 24, ele fala sobre o recebimento e envio de material biológico para o exterior. E é bem complicado esse artigo 24 aqui, porque é muito perigoso. Nós podemos introduzir espécies exóticas e ter um desbalanço muito grande no meio ambiente. O artigo 16, ele fala um pouquinho também sobre isso, né, de cumprir a legislação no manejo e introdução de qualquer material biológico, mas o artigo 16 não fala desse envio e recebimento para o exterior, ele fala interno mesmo. E aqui, para finalizar, nós temos o capítulo 6, que são sobre as publicações técnicas e científicas. O artigo 25 fala sobre não publicarmos com o nosso nome trabalhos que nós não tivemos a participação, né? Ou atribuir autoria exclusiva de um trabalho que foi realizado por uma equipe. Às vezes, uma equipe bem grande realizou um trabalho e um único autor sai nessa publicação. Isso está errado. O artigo 26 fala que a gente não deve se apropriar de projetos, ideias, né, trabalhos de outros grupos, de outros pesquisadores. E o artigo 27 fala que nós não devemos utilizar ilustrações, dados que já foram publicados ou não por outros autores. Se a gente for publicar algo que foi feito por um outro autor, nós temos que citar essa referência ou nós temos que ter a autorização destes autores. Era isso que eu queria falar para vocês. O Código de Ética da Biologia é bem extenso, deem uma olhadinha. Eu trouxe para vocês os artigos principais, mas nós conseguimos identificar que é um código de ética bem interessante e bem importante para guiar as nossas atividades, né, as nossas funções na nossa profissão. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a leitura do Código de Ética, vocês podem me consultar, eu estou aqui para isso. E nesses exercícios que nós vamos fazer sobre o Código de Ética, vocês podem utilizar o Código de Ética escrito para fazer essas atividades, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, um grande beijo e se cuidem!